Então vamos lá, novamente, professor Jorge Augusto, História, explicador virtual. Daremos continuidade ao nosso assunto sobre a Mesopotâmia, aqueles povos que surgiram ao longo dos rios Tigre e Eufrates e que viviam da agricultura. Então nós temos aqui, só para a gente não esquecer, Mesopotâmia, videoaula 8. Então aqui, como os mesopotâmicos trabalharam a ciência. Ao invés de você ficar reclamando do seu professor de matemática com aqueles cálculos complicados, coloque a culpa nos mesopotâmicos, já que na matemática, os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagesimal baseado no número 60. Eles conheciam os resultados das multiplicações e divisões, raízes quadradas e raiz cúbica e equações do segundo grau. Então aquelas piores contas matemáticas é culpa dos mesopotâmicos. Dividiram um círculo em 360 graus, criaram medidas de comprimento, superfície e capacidade de peso. A matemática para os mesopotâmicos possuía grande importância de se calcular e de se controlar toda a produção agrícola e a cobrança de impostos. Daí os mesopotâmicos trabalharem muito bem a questão da matemática. Não era apenas para complicar, mas sim para fazer o controle que o Estado necessitava para saber o que ele estava arrecadando com a cobrança de impostos e também com a produção agrícola. Próximo slide. A medicina. Os mesopotâmicos eles serão também importantes na questão medicinal. Assim como o direito e a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. Era o início de uma ciência, porém eles tentavam adivinhar os motivos das doenças. Acreditavam muito na questão da natureza, então eles buscavam a adivinhação para os males. Porém, vamos ver que eles não ficavam apenas usando a medicina com os métodos de adivinhação. Tem aqui, Contudo, a medicina não era confundida com a simples magia. O ato de curar não era um simples ato mágico, era um ato que também necessitava estudo. Próximo ponto aqui, Os médicos da Mesopotâmia, cuja profissão era bastante considerada, não acreditavam que todos os males tinham origem sobrenatural, já que utilizavam medicamentos à base de plantas e faziam tratamentos cirúrgicos. Isso aqui vem mostrar que as doenças não são meios a serem descobertos por adivinhação. Já havia todo o cuidado aqui com plantas medicinais. Já era feito um estudo para se trabalhar aí a cura das doenças. Próximo slide sobre os mesopotâmicos. E mais o que eles vão contribuir. Nós teremos agora então os exercícios que estarão contribuindo muito para a revisão dos assuntos aqui abordados. Questão número 1. A região da Mesopotâmia ocupa o lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana, devido ao fato de, que vai contribuir então para a civilização sumeriana surgir na Mesopotâmia. A letra A diz: ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. A letra B, ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. A C, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. D, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. E a letra E, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Qual será aí a opção que contribui para o surgimento da civilização sumeriana na Mesopotâmia? Resposta correta só poderia ser a letra D, Uma área agricultável favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Não podemos esquecer que a formação da sociedade mesopotâmica ela está inteiramente ligada aqui à proximidade com os rios Tigre e Eufrates, já que durante as cheias desses rios, ao acabar as cheias, ele depositava aqui a fertilidade ao solo, o que era importante então para o sucesso da agricultura.
Questão número 2. Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições sociais, políticas e econômicas da Mesopotâmia. As condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada através de uma organização individualista. Ponto 2. Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras. Ponto 3. Na Suméria, os templos zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população. E a 4. A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, e também a formação do primeiro reino unificado da história. Sobre as alternativas anteriores, é correto afirmar que a 1 e a 2 são as verdadeiras? A 2 e a 4 são as verdadeiras? Opção C. 1 e 4 são as verdadeiras? 1 e 3 são verdadeiras? Ou a 2 e a 3 são as verdadeiras? De acordo com as preposições, a questão correta é... Opção correta é a letra E. Nós temos aqui então a economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras. E o 3, na Suméria, os templos e zigurates foram construídos graças à riqueza que os sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população. Essas aqui então são as causas aí que buscam explicar as condições sociais, políticas e econômicas na Mesopotâmia. Vamos agora à questão número 3. Questão número 3. Novamente aqui, examine as proposições e responda de acordo com o código. Proposição 1. A região que compreendia a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e atualmente parte do Iraque, foi habitada entre 3200 e 2000 a.C. por diferentes povos semitas, entre os quais se incluíam os sumérios. A proposição 2. A cidade de Babel, capital do Império de Hammurabi, desenvolveu-se e abrigou parte da civilização babilônica antes do nascimento de Cristo. E são 3 aqui. Outro importante rei babilônico, em cujo império foram construídas grandes obras arquitetônicas, foi Nabucodonosor, que também viveu antes do nascimento de Cristo. Aí nós temos 5 opções. Opção A. Todas as proposições são verdadeiras? Opção B. Apenas as proposições 1 e 2 são verdadeiras? Opção C. Apenas as proposições 1 e 3 são verdadeiras? D. Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras? E letra E. Todas as proposições são falsas. Qual é então a resposta certa? Letra D. Apenas as proposições 2. A cidade de Babel, capital do Império de Hammurabi, desenvolveu-se e abrigou parte da civilização babilônica antes do nascimento de Cristo. E a proposição 3. Outro importante rei babilônico, em cujo império foram construídas grandes obras arquitetônicas, foi Nabucodonosor, que também viveu antes do nascimento de Cristo. Vamos agora à nossa quarta questão. Quarta questão. As sociedades que, na antiguidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de... A questão quer saber aqui as semelhanças dessas sociedades que surgiam próximo aqui aos rios Nilo, Tigre e Eufrates. A opção A diz que terem desenvolvido um intenso comércio marítimo que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas. A opção B, serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. C, haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social. Opção D.
possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios milenários. Qual então é a semelhança desses povos que habitaram os rios Nilo, Tigre e Eufrates? Opção correta, letra C. Haver impossibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social. Então nós teremos essas sociedades aqui trabalhando a agricultura através aqui do controle dos rios, e essa agricultura ela fica sob a administração do império. É o rei, no caso da Mesopotâmia, que estará controlando toda a produção. E nós vamos ver mais à frente que no Egito, quem vai estar controlando aqui toda a produção e toda a sociedade dentro desse trabalho será o faraó. Então chegamos à última questão, terminamos o nosso tema da Mesopotâmia. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.